E bora lá, né? Então, a ideia aqui, gente, é falar da liderança técnica, só que vocês vão ver que a gente vai falar de coisas que são muito diferentes, né? Então, tem a ver com uma visão minha e do Adriano aí, ah, como é que a gente encara a liderança de projetos ou de produtos e tudo mais, né? Então, é num contexto muito mais amplo. Então, quem é líder técnico e tem que estar ali no dia a dia de time, vai ver que a gente vai falar de uma forma muito diferente, né? Vou aproveitar e deixar você que está chegando aí agora, que vai assistir a gente no YouTube depois, tem as nossas redes sociais aqui, tanto as minhas quanto do Adriano, onde a gente está falando sobre liderança técnica para desenvolvedor de software, né? Então, escaneia o código aí para conectar nas nossas redes aí para a gente estar conectado, estar trocando ideia, trocando experiências. E esse Miro eu vou deixar no link também vou deixar no link do YouTube, né? E para vocês depois aqui. Bom, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouco sobre a nossa percepção aí, na verdade, a nossa percepção sobre questões turbulentas. Então, o foco desse bate-papo, dessa live, é liderança técnica ali no contexto de projetos ou de produtos, né? Só que expandindo para uma questão mais estratégica, vamos falar de questões técnicas, sim, mas vamos falar de coisas que afetam o líder técnico de maneira direta ou indireta, afetam profissionais de projeto, de produtos, desenvolvedores, e muitas vezes as pessoas não estão olhando isso, né? Então, vamos falar um pouco do contexto do mercado atual. Então, o que a gente está vendo aí, né? Na nossa visão, um mercado muito turbulento. Tá? Eu falei sobre isso, inclusive, no sábado, no workshop. Mercado de trabalho, mercado das empresas, questões econômicas. Então, vamos trazer um pouquinho disso. E, claro, como isso afeta o profissional de projeto, produto, o líder técnico e tudo mais, né? Então, a gente está vendo muitas incertezas econômicas aí globais, né? É só você olhar aí questões do banco que aconteceu nos Estados Unidos, o banco das startups, essa questão do endividamento americano agora, que o país pode parar agora, começo de junho. Então, são questões que afetam o mercado de uma maneira geral, consequentemente, as empresas, empregabilidade, venda, resultado, né? A gente tem visto aí uma série de layoffs acontecendo, desligamentos aí de 1 ano e meio para cá. Parou? Não parou? Vai continuar? Né? Um outro impacto é o chat GPT. Né? A gente não sabe até que ponto isso vai impactar a empregabilidade e as empresas. Carreiras, a gente não sabe. É uma incógnita, né? Então, são coisas que o líder técnico deveria estar olhando, que as lideranças deveriam estar olhando, né? A gente está vendo algumas reduções de salários, por exemplo, em alguns tipos de vaga. Desenvolvedor e líder técnico, honestamente, eu não vi, tá? Mas eu já vi algumas reduções de valor, salário ali para agilistas e profissionais de produto, né? Então, pequenas ainda, né? Um outro ponto que a gente está falando também, esses problemas contábeis aí, barra dificuldade financeira. A gente teve esses dias aí pedido de recuperação judicial de algumas empresas, né? Aí o cara mais desantenado, ele fala, isso não tem nada a ver comigo. Então, tem. A gente vive num mundo globalizado. Tem. Será que são problemas pontuais ou é do setor? Isso gera desemprego. Isso coloca pressão no mercado, né? Ah, mas a minha empresa não tem nada a ver com isso. Tem, tem, tá? É, a gente não vive numa ilha, né? A questão do desafio híbrido remoto, a gente está com um problema em algumas empresas, grandes empresas americanas estão exigindo a volta, né? Aqui é um comunicado até do pessoal da Amazon, né? Que eles acreditam que o presencial volta, estimula a colaboração e a cultura da empresa, né? Então eles incentivam a economia local. Tem aqui para quem quiser ver depois, né? Eu vou compartilhar o link do Miro, o artigo completo, né? Então, assim, ó, se você é um líder técnico, um cara de projeto ou produto, começa a olhar o macro, porque isso afeta o mercado como um todo, aí questões econômicas, e, lógico, afeta as empresas, consequentemente, empregabilidade, disponibilidade de mão de obra e tudo. Então, você deveria estar se preocupando com isso.
né? Eu trouxe um outro dado aqui, todos têm matérias aqui para vocês lerem com calma. Questão do trabalho em relação ao trabalho flexível e remoto. Olha o que as empresas estão falando, cara. 70 e pouco por cento elas têm insegurança quanto à produtividade. E aí, se elas têm essa insegurança, elas vão querer voltar para o presencial. Isso dificulta a contratação, ou muda o modelo de trabalho. Então está tudo diretamente interligado. O cara que está olhando só para o técnico, esse cara vai morrer. É o que a gente acredita. Esse cara vai morrer. Esse cara, assim, ele tem vida curta, né? O líder técnico ou profissional de produto e agilidade que está olhando mais o estratégico, esse não morre. É o que a gente acredita, né? Quer ver mais aqui, ó? 66% afirmaram excesso de reuniões e traz o remoto. Perda de produtividade. E aí, você que é líder técnico, profissional de projeto, está olhando produtividade no teu contexto? O que é produtividade? O Brasil agora está fazendo experimento da semana de 4 dias. Tem um baita preconceito contra isso, né? Mas o cerne da semana de 4 dias é alta produtividade. E aí tem um monte de preconceito em relação a isso. Inclusive, dentro do livro, fala o seguinte: se a gente vai para 4 dias, se não tiver resultado, a gente volta para 5. Qual o resultado? Produtividade, né? Mas o Brasil está muito longe, o Brasil foca em carga horária, foca em outras coisas, enfim, né? 51% apontaram dificuldade com o acompanhamento dos profissionais iniciantes na carreira, na questão do trabalho remoto, né? 61% sobre posicionamento da liderança com dificuldade para modelos mais flexíveis. No Brasil, ainda tem o pensamento, né? Muitas lideranças de que o trabalho presencial é a maior produtividade. Já tem estudos e experimentos focando nisso, mas agora eu acredito que a gente está focando no híbrido e talvez até num retorno presencial, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados com cada uma das matérias para vocês consumirem depois, tá? Não vou me alongar aqui, mas ó, percentual de trabalho remoto aí comparado de um ano para o outro. Tá aqui para vocês olharem depois. Tem um outro aqui, ó, um outro estudo sobre insatisfação com a gestão, né? Então, em cada indústria, tem os que estão satisfeitos e insatisfeitos. Então, o problema é muito amplo e a ideia aqui qual que é? Você que é uma liderança, começa a olhar mais o macro. Porque o macro afeta a tua empresa, o teu segmento, empregabilidade, disponibilidade de mão de obra. O mundo está completamente interconectado. Completamente interconectado. Quer ver um exemplo? A greve que está acontecendo nos Estados Unidos sobre os roteiristas. Uma das pautas é o impacto do chat GPT. Então, qual é o impacto do chat GPT no nosso mercado, no mercado que você está inserido? A gente não sabe, é muito recente. Então, a ideia aqui é abrir o olho para o profissional. Aqui o nosso foco é líder técnico, mas para qualquer profissional de agilidade, ou de produto, ou de liderança técnica, abre o olho, olha o estratégico, olha o macro. Isso afeta o teu mercado, o teu produto, a tua empresa, a empregabilidade, disponibilidade de mão de obra. Começa a olhar mais para fora, né? Porque quando você vai para um nível de executivo, quando você vai conversar com essas pessoas, esse cara está olhando o macro. Você acha que ele está olhando só a empresa dele? É claro que não. Ele está olhando o macro, ele está olhando o que está acontecendo no mercado, né? Então, para você aspirar posições maiores, né? Outra aqui, olha isso aqui sobre saúde mental, cara. É o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental, ansiedade ou depressão. Cara, isso é um número absurdo. Então, saúde mental passou a ser um problema das empresas do Brasil. Será que não tem uma oportunidade de produto aí? De novos negócios? Então, quando você olha o macro, expande a tua mente. Você se torna um profissional muito mais estratégico. Entende? Você não está olhando só para ali, para o teu quintal. Está entendendo o que está acontecendo no mundo. E aí vem o movimento do mundo VUCA, do mundo BANI e tal, tal. Isso aqui, assim, o VUCA era até, né? Em 2018 começou-se a falar do BANI aí. Uma coisa que eu gostei bastante, gostei, entre aspas, né? Foi considerar a questão da ansiedade aqui, né?
Tem um artigo aqui para vocês lerem com calma depois, né? A gente traz a fonte, a gente traz aquilo que a gente acredita e que tudo está conectado, tudo impacta o teu, pode impactar o teu negócio, pode impactar o teu mercado, e aí afeta a disponibilidade de mão de obra. Então, se você está olhando além, você consegue ter uma visão mais ampla. É o que a gente defende, é o que a gente acredita, e tem gente que não acredita e está tudo bem, né? Então, percebe que a gente não falou em tecnologia aqui, né? A gente está expandindo o horizonte para falar, começa a olhar outras coisas que vão ter impacto no teu negócio, no teu mercado, né? Às vezes a gente está muito preso no nosso quintal e não está olhando ali para um projetinho, olhando ali para uma demanda, mas tem muita coisa acontecendo que pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça para o teu negócio, né? E se você está antenado ali, a chance de você estar melhor preparado, né? É importante isso, tá? Então, nas rodas que a gente anda, Adriano e eu, isso está sendo muito falado de gestão, de estar olhando o que está acontecendo e estar buscando oportunidades, né? Gerar novos negócios, né? Olhar se você vai o quanto isso afeta o teu produto, o teu mercado, os teus clientes, o teu negócio. Se afeta o teu negócio, sabe que a empresa vai promover custo, vai corte de custos, redução. Então, se você está entendendo o que está acontecendo, acompanhando ali, você vai para um outro game, entende? É isso que a gente quer despertar. A gente quer que as pessoas estejam mais atentas, olhando o macro e o quanto isso conecta com o teu negócio, com o teu produto, com o teu mercado, pode afetar tanto positivamente quanto negativamente, e para que você seja um profissional mais completo. Um profissional que navega em diferentes esferas. Você consiga conversar com um executivo, você consiga conversar, navegar em outros aquários. O Adriano fala muito sobre isso, né? Navegar em outros aquários, né? Então, não esteja preocupado somente com essa questão de muito local ali, né? Muito teu mundinho, né? E aí a gente traz aqui um outro ponto da nossa live, é sobre questão de liderança, né? Deixa eu já colocar aqui para vocês. Ele está lá, esse board está lá na descrição do nosso grupo de WhatsApp, né? Ele está lá, vou colocar aqui, ó. Então, esse link é o link para você acessar esse board, onde ele é um repositório sobre essa liderança técnica estrategista aqui, tá? Então, é um repositório para que você... eu posso compartilhar com o meu time? Deve, compartilhe com quem você quiser. Ele foi feito para isso, para gerar discussões, para que as pessoas estejam atentas ao que está acontecendo no nível macro e pare de olhar o técnico. Pare de olhar ali, vamos olhar. Ah, vamos olhar o técnico? Vamos, mas tem coisas estratégicas acontecendo ali que nos afetam que a gente pode deixar passando. O Daniel Jones fala umas coisas bem interessantes sobre liderança, eu gosto bastante aqui, é um cara muito conhecido dentro do mundo de liderança, de pensamento lean, né? E aí uma coisa que ele fala que eu gosto bastante sobre quando lideramos em tempos de rápidas mudanças, o que importa é aprender por si só e ajudar os outros a aprender, né? A aprender aqui, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente, né? Então a gente está aqui para isso. E uma outra fase dele também que eu adoro, né? Que vem do movimento Lean as empresas Lean, quer dizer, elas têm o pensamento enxuto do sistema Toyota lá, de alta eficiência, ela tem o pensamento de fora para dentro. Então, é uma empresa que primeiro pensa no cliente, para depois ela moldar os processos, e não o contrário. Então, a maioria das empresas, ela pensa de dentro para fora. Ela molda os processos pensando no umbigo dela. A empresa que é esperta, que tem no pensamento Lean, ela pensa primeiro no cliente, nas dificuldades, nas dores, nas oportunidades, nas necessidades não atendidas, e a partir disso ela constrói os seus processos e não o contrário.
A maioria das empresas faz exatamente de dentro para fora. Ela olha primeiro para o seu umbigo, para o seu universo, para os seus processos, para depois pensar no cliente, né? E aqui a gente está indo no contrário. Então, o bom líder técnico, a empresa que está pensando no cliente, ela tem o pensamento Lean. E não tem nada de novo, né? Isso aqui vem desde 1950 e o sistema Toyota de produção e só foi evoluindo ao longo do tempo, que é cliente no centro. Então, primeiro eu coloco o meu cliente no centro e aí eu crio meus processos, minha parte de evolução a partir disso, né? Então, por exemplo, entender as necessidades, oportunidades e insatisfações do cliente. Entregar valor, porque quando eu entendo isso, a chance de entregar valor é muito maior, né? Time to market, velocidade, né? Então, tomar muito cuidado com prazo, com entrega, com qualidade. Não existe entrega de valor sem qualidade. Não existe, né? Entender as necessidades, ter proximidade com o cliente para entender o que ele precisa, para entregar valor, isso então parte daqui, né? Para entregar valor, entregar rápido, no menor tempo possível. E melhoria contínua. Não dá para fugir disso, gente. Não dá para fugir disso. Isso é o pensamento Lean de 1950, que a maioria das empresas, principalmente aqui no Brasil, não tem, né? Elas pensam muito ali no mundinho de dentro ali da operação dela e tudo, esquece um pouco do cliente, né? Ter contato frequente com o cliente. Isso muda o game, tá? E aí, o que que é liderança? Então, a nossa liderança, que a gente acredita nesse pensamento aqui, tá? É isso aqui. É colocar o cliente no centro da empresa e fazer tudo para atender esse cliente. Ah, mas tem custo? Lógico, a vida tem custo. Sim, isso, né? Mas para atender a necessidade, né? É assim que funciona. E o que é liderança? É tudo isso aqui, ó. É ter essa base do pensamento Lean, é direcionar para o objetivo comum, inspirar, evoluir o time, atenção aos valores do dia a dia, né? Então, cuidado para valores pregados na parede que não estão ali no dia a dia, né? Tomar decisões difíceis, né? Promover o engajamento. E uma coisa que eu gosto muito de falar é não desengajar, né? Então, é promover o engajamento e não promover ações de que desengajam, né? Aí é quando a empresa toma atitudes que não geram engajamento, que derrubam. Você toma muito cuidado com isso, tá? Construção conjunta de resultados, né? Apoio em momentos difíceis, né? Ajudar as pessoas a evoluírem, dar apoio nas dificuldades da pessoa do dia a dia e comunicar muito, né? Temos que comunicar muito. E aqui, a gente trouxe aqui, voltando um pouquinho no tempo, o Adriano tem uma história. Ele tem uma história bem rapidinha, duas aqui, que eu gosto muito, né? Assim, ela é sempre melhor contada por ele, né? Que é a da autonomia, e eu acho sensacional, e a da linha d'água. Cara, que tá conectada a ela também. Quer contar aí pra gente, aí, Adriano? Vamos lá, todo mundo me ouvindo aí? De boa. Boa noite a todos. Perdão aí se eu tossi um pouquinho, vou tentar mutar o microfone aqui, né? Um pouquinho gripado aí, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo que o Fernandes falou aí, né? Eu acho que conecta muito com a autonomia do time também, né? Que é importante isso no dia a dia, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente tem participado de algumas rodas de negócio, enfim. E uma das grandes questões da galera, né, principalmente de quem está liderando, né, não só o CEO da empresa, mas abaixo dele as lideranças de cada setor da empresa, né, uma das grandes questões da galera é como eu faço o meu time ter autonomia, né? Como que eu faço com que o meu time consiga avançar, evoluir sem danificar algum propósito da empresa, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente na liderança, às vezes a gente fica com um pouco de medo, né? Ah, eu vou passar isso para uma outra pessoa, será que essa outra pessoa vai executar tão bem quanto eu executo, né? Então, é uma questão bastante delicada na maioria das empresas, né?
mas isso faz parte do papel do líder técnico, da gente poder passar as tarefas, passar é, a rotina do dia a dia e esperar os resultados daquele time, né? Então, como é que a gente faz isso? Aí tem a questão da linha d'água, né? Como é que a gente faz isso sem correr riscos de dar algum problema na empresa? Então tem uma historinha aí de um dos CEOs que participa de uma das salas que a gente tem contato, né? Sala de negócios, tá? E, e ele diz que a primeira coisa que ele fez quando ele começou a desenvolver a empresa dele, né? Foi no ter o pensamento de vários camisas 10, não só um, né? Não só dois, não só três, mas formar um time com vários camisa 10, né? E como é que ele fez isso? Aí eu vou contar um pouquinho da história bem rápido, tá? Mas ele desenvolve alguns treinamentos, né, para venda pelo marketing digital, são treinamentos técnicos, tá? E ele usa marketing digital para poder focar na galera e a galera adquirir esses treinamentos, tá? A disciplina marketing digital não é uma disciplina simples, né? Você tem uma série de rotinas que você tem que executar ali, né? Uma série de questões que você tem que colocar ali para você poder vender corretamente o seu serviço, o seu curso e etc, tá? E como é que ele começou a formar esse time, né? Um belo dia ele chegou lá na empresa e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a próxima campanha do nosso próximo curso será fulano de tal que vai liderar e vocês vão seguir esse líder, né? Eu não vou interferir, vocês vão criar a campanha do zero, vocês vão montar essa campanha, vão fazer a otimização dessa campanha, vão fazer a venda e eu vou atuar só no final ali com os treinamentos, tá? E ponto, acabou, né? E colocou essa tarefa para o time. O time executou, foram 30 dias de trabalho ali, né? Para formatar essa oferta de venda, fazer otimização, fazer a venda, fazer todo o trabalho de chamar para live, tudo aquilo que você já conhece aí de venda, de marketing digital, que eu imagino que vocês conheçam, tá? Então, ele deixou o time inteiro, né, focado naquele objetivo, de criar essa campanha de marketing, tá? E assim, se isolou, meio que se isolou na sala dele, galera, vocês estão tocando aí, eu não quero nem ver, né? E aí muitos de vocês vão pensar, poxa, mas e se os caras erram, né? Se os caras fazem uma má campanha, se não gera faturamento para a empresa, se, bom, enfim, se dá uma merda, né? Como é que a gente sabe, né? Como é que a gente consegue dosar o que que a gente vai passar para o time, o que que a gente não vai passar para o time, até onde o time pode errar. E aí vem a questão da linha d'água, né? Então é uma analogia que a gente aprendeu aí alguns anos atrás e eu uso isso bastante aqui nos meus times, né? Pensa num navio, né? A gente tem um navio ali, seja lá qual for, tá? Nós temos uma parte do navio que fica abaixo da linha d'água, então ele fica na parte de baixo, tá, da água, e tem a parte do navio que fica acima da linha d'água. Então vamos pensar comigo aqui, né? Se eu der um tiro nesse navio, se acontecer alguma coisa nesse navio, acima da linha d'água, o que que acontece? Sei lá, deu uma merda, explodiu lá alguma coisa, mas o furo nesse navio foi acima da linha d'água. O que que vai acontecer? Você vai ter que reconstruir aquela parte, você vai ter que, né, corrigir aquela parte, aquele buraco, você vai ter que trabalhar para que aquele pedaço que foi danificado volte ao normal, tá? Beleza. Só, não vai acontecer mais nada, o navio não vai afundar, né, por conta de um buraco que está acima da linha d'água, tá? Mas se você fura abaixo da linha d'água, se você dá um tiro abaixo da linha d'água, se acontece uma explosão abaixo da linha d'água, o navio afunda, né? Você não consegue recuperar isso rapidamente, o navio vai afundar, tá? Então, por que essa analogia?
porque é assim que grandes empresários, grandes líderes atuam no dia a dia, né? Eu vou dar uma tarefa para o meu time, eu vou dar vou criar uma rotina para o meu time, para que meu time aprenda, execute, mas com o conforto aqui de que isso não vai danificar a empresa se acontecer uma besteira ali, não vai dar um problema na empresa. Dar um problema de faturamento, um problema de entrega é, errada que o cliente vai devolver, fazer uma devolução. Então é assim que grandes empresários fazem para formar líderes de sucesso, tá? Líderes de alta performance, tá? Então, se você conseguir dosar isso dentro da sua empresa, fica muito mais fácil. Então, traga essa analogia para dentro da sua empresa. Amanhã, se for o caso, senta. O que que eu posso delegar para os meus colaboradores que não vai causar um dano muito grande para a minha empresa, né? Se por acaso essa tarefa não for bem executada. Então, isso acho que é uma questão bem interessante. Então, isso facilita bastante o trabalho do líder na hora de formar outras lideranças dentro da empresa e formar colaboradores que amanhã ou depois possam entrar numa liderança, né? Subir para uma liderança, tá? Eu sempre falo que é importante a gente, pelo menos eu sempre fui assim, né? Eu quero fazer o melhor pela empresa que eu trabalho e eu quero que um dia, se eu precisar sair dali, eu possa indicar alguém que possa suprir as necessidades daquele meu cargo, né? Então, eu quero ter bons colaboradores que possam assumir responsabilidades ali, de repente, de uma saída minha ou uma mudança minha para um outro cargo e assim por diante. Então, acho que fica bem latente essa analogia aí para vocês pensarem depois. Cara, sensacional. Eu gosto muito dessa analogia. Você ter recapitulado ela foi muito legal. É, Então é isso, fornecer autonomia para o time aprender, para o time evoluir, para ele executar dentro de um processo seguro, né? Um ambiente controlado ali acima da linha da água do navio, né? Da linha da água do navio, né? E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, uma história sobre liderança, sobre líderes que me influenciaram muito, me ajudaram muito. Eu fiz um resgate aí de uns dias para cá para trazer aqui para a live. Falei, o que esses caras fizeram comigo que me ajudaram a ser um profissional melhor, né? Mesmo que eu não tenha compreendido isso na época, eu fiz uma reflexão. Eles me ajudaram. Teve um que eu até comentei com o Adriano hoje, o Alberto, era um armênio, era um diretor meu, e ele me forçava muito a ir para o próximo nível. Então, ele era uma liderança muito forte para mim, eu tinha grande admiração por ele, mas eu nem sempre entendi o que ele estava querendo fazer. Recapitulando isso depois, eu vi, ele era o cara que queria me forçar a ir para o próximo nível. Então, isso tem muito a ver com liderança, né? Você forçar a pessoa a ir para o próximo nível, a evoluir para que ele seja um líder melhor. Então, ele me ensinava muito isso, ele me forçava muito, e algumas vezes eu não entendia isso. Então, a incompreensão é normal, né? E um outro líder que eu tive também, o próprio, essa pessoa também, me ajudou muito na geração de resultados. Então, ele falava, cara, o que que a gente pode simplificar para acelerar, para gerar resultado? Então, ele estava sempre colocando pilha ali. Então, foram duas inspirações de liderança que às vezes eu não entendi na época, mas eu estou trazendo para vocês aqui. Então, é papel da liderança ajudar as pessoas ali do time a avançar para o próximo nível. E como que a gente ajuda? Não é jogando uma bomba, é como você contribui para que eles evoluem para o próximo nível, para que eles sejam líderes melhores que você. Né? E isso é muito importante. E geração de resultado. A gente não pode abrir mão disso, né? O que a gente faz para simplificar, para acelerar, para obter resultado? É fácil? Não, é muito mais fácil falar. Fazer não é tão fácil assim. Então, são recados que eu queria deixar aqui para vocês, que foram duas lideranças que tiveram muito impacto na minha carreira, e que eu acho que pode contribuir, eu acredito que possa contribuir para que vocês levem isso para os liderados de vocês, né? Gerar esse desconforto, aprendizado para que a pessoa avance ali. Deixa eu só parar aqui, pessoal, porque aqui eu estou no sul de Minas, já viu como é que é, né? Aqui é
Os ETs aqui são complicados. Então, é avançar para o próximo nível e uma obsessão para tudo que a gente está fazendo gere resultado, para a gente simplifique, para que a gente acelere, para gerar resultado para a empresa, para os clientes, para o negócio, né? Então, é papel do líder ajudar nisso, contribuir para isso, fomentar discussões nisso. E a última parte que eu queria trazer aqui é sobre o quarteto de produtos, né? Que é aquilo que a gente... Até o Adriano trouxe uma metáfora hoje, que é uma engrenagem, né? Eu estava num evento sábado, numa oficina do canal do Telegram, e uma pessoa falou para mim, Fernandes, eu tenho tudo isso, eu tenho um cara de produto, eu tenho uma liderança técnica, eu tenho um profissional de designer, eu tenho um QA, mas as coisas não funcionam. Qual é o problema? Eu falei, não basta ter. Se você não tem uma das pernas, dificulta bastante o seu trabalho. Então, se você não tem um cara de produto ali, você perde na perna de produto, lógico, né? É um cara que não vai estar olhando o mercado, que não vai estar fazendo descoberta de produto, ele não vai estar fazendo gestão de expectativas, né? Se você não tem um líder técnico, é a mesma coisa. Ele não é o representante técnico do teu produto, ele não faz a evolução do time, né? Ele não está preocupado com a evolução tecnológica. Então, ter esses papéis é fundamental para alta performance, né? A gente está muito focado aqui na liderança técnica, né? Mas essa pessoa tinha os 4 papéis, mas ela não andava. Ela me perguntou por quê. Tem um porquê. Não basta ter os 4 papéis, eles são uma engrenagem. Uma engrenagem, cada peça não funciona sozinha, né? Até o Adriano trouxe o exemplo hoje da engrenagem de um relógio, uma engrenagem qualquer. Isso aqui é uma engrenagem, ela precisa andar junta e sincronizada. Essa pessoa, no sábado, ela falou, Fernandes, está aí. Eu não tenho sincronia. Se não tiver, não vai funcionar. Ou a performance vai ser muito pior. Embora a gente esteja focado nisso, nesse papel da liderança técnica estratégica, estrategista, a gente entende que esse quarteto precisa atuar conjuntamente o tempo inteiro. E na maioria das empresas não é assim. É cada um no seu quadrado. Isso, cada um no seu quadrado é um desastre, tá? Você diminui produtividade, diminui qualidade. Então, esse quarteto precisa estar muito sincronizado. É uma engrenagem, ó, aqui, ó, é uma engrenagem que trabalha junto, de forma colaborativa, com foco em objetivos relevantes para o negócio, ou seja, para a empresa ou para o cliente. Perceba que no líder técnico aqui, ó, ele não é só o cara técnico, ele ajuda a formar e evoluir o time, contato com clientes e usuários. Não é uma coisa tão comum, deveria ser, né? Mas infelizmente não é. Acelerar resultado. Olha aqui, ó, entender como ganhamos dinheiro. Ou seja, entender do business da empresa, qual é o produto, qual é o mercado, quem são os nossos clientes, ajudar na evolução do produto, né? Proteger o time, ajuda na entrega de valor. Então, ele não é só um papel técnico, não. E isso conecta com aquele início do nosso bate-papo. Ele tem que pensar mais estrategicamente. Entender o que está acontecendo no mundo, no mercado, no produto, no segmento, com os usuários, quais ameaças. Mas isso não é papel de produto? Sim. Mas se ele não entender isso, ele não consegue dialogar. Percebe? A mesma coisa o QA, ó, entender o produto. Não é só sobre cenário de teste. Não é só sobre ambiente de teste, massa de teste. Cara, é isso aqui, ó, como ganhamos dinheiro. Ou seja, qual é o nosso mercado, quem são os nossos clientes, quais oportunidades, pareamento com devs, ó, pareamento. É estar junto, é andar junto. Não é entrar depois, é entrar junto. Apoio ao time, né? Contato com pesquisas de clientes, de usuários, que é papel do X. Então, esse quarteto não é um subtime, eles andam sincronizados, sintonizados. É uma engrenagem conjunta que trabalha em prol do time, não é um subtime, eles fazem parte do time. Então, eles são diferentes expertises que recebem as demandas, que discutem os problemas, né? Que trabalham conjuntamente com foco no negócio. Ó, impacto para o negócio. Maior faturamento, maior
participação no mercado. Então, o time, né? O time tem que trazer impacto para a empresa, para os clientes, para o negócio, de forma mensurável através de uma métrica. Por exemplo, maior faturamento, maior lucratividade, maior receita, maior participação no mercado, satisfação do cliente que anda junto, né? Então, esse não é um subtime, esse quarteto. Então, aqui, o quarteto faz parte de um time de desenvolvimento, ou um time de produto, ou um time Scrum. Eles não são um subtime, mas eles são uma engrenagem que trabalha conjuntamente de forma colaborativa. Eles estão ultra alinhados e sintonizados. Esse formato de trabalho não é tão comum, infelizmente. É cada um olhando para o seu quadrado. Isso é um desastre. Tá? Esse pessoal tem que interagir o tempo inteiro, trocar ideia o tempo inteiro. Cada um com a sua expertise, mas olhando um problema ou uma funcionalidade de forma conjunta. Percebe? E aqui a gente trouxe para vocês dicas de livros que vão ajudar a fomentar tudo isso que a gente está falando. 4 disciplinas da execução, Equipes Brilhantes e a Startup Enxuta. São dicas de leitura que reforçam tudo isso que a gente está falando. Assim, um olhar mais estratégico, um pensamento lean e equipes colaborativas. E também tem um vídeo aqui, ó, um vídeo de 5 minutos no meu canal, Líder Técnico, quem é o seu time. Tem líder técnico que não sabe nem quem é o seu time. Então, assim, nesse vídeo, fala bastante sobre isso, tá? Não é bastante, mas são 5 minutinhos ali para... Por exemplo, não conhece o perfil comportamental do time. Por exemplo, não conhece o contexto de vida daquelas pessoas. Cara, se você trabalha junto, você tem que conhecer para ter uma melhor performance. Isso aumenta a conexão. Esse vídeo fala sobre isso. Então, agora, eu queria falar para vocês... pessoal, eu vou parar aqui de gravar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, e falar, agradecer o tempo de vocês, desse bate-papo, das nossas discussões. Foi muito legal falar sobre liderança técnica, sobre quarteto de produto, sobre pensar mais estratégico, sobre olhar o mercado para pensar em gerar melhoria contínua. E agradecer a todos aqui. Queria agradecer a troca com o Adriano. Aí é sempre um cara que acrescenta muito, traz muitas ideias simples, mas muito poderosas, né? E às vezes ideias complexas também, mas ideias simples que geram, no mínimo, boas sacadas para a gente. Aí mesmo meio ruim da gripe, ele está aqui com a gente, tá aqui, então foi Ruim é muito legal. pouco, né? Eu tô bem ruim, na verdade. Tá bem ruim, mas estamos aqui discutindo sobre liderança técnica, sobre quarteto de produtos, sobre melhoria contínua. Queria agradecer imensamente a todos, né, o tempo de vocês. E é isso, a gente pegar esse material, discutir com o time, compartilhem com o time de vocês e comecem a fomentar as discussões para gerar a melhoria. É a semente, né? E falar, gente, olha isso aqui. Tem algum problema que a gente tem que esse material poderia nos ajudar a resolver? Vamos discutir, né? Só essa discussão é muito rica. Só isso é muito rico e fortalece o time, gera pertencimento, como o Adriano falou. Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo bate-papo, pelas trocas. Foi muito legal. A gente nos vê nas próximas aí e a gente vai se encontrar muitas vezes aí. Beleza? É isso aí. Obrigado, gente. Valeu aí. Uma boa Valeu, noite a gente. Um todos. grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu. 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 Boa noite a todos. Valeu.